Então, pessoal, para explicar um pouco sobre o SwiftUI, o SwiftUI é um framework que foi desenvolvido pela Apple em 2019 e é um framework feito para desenvolver interfaces de usuário, né? A diferença maior entre o SwiftUI e o UIKit é que o SwiftUI ele tem uma forma de se programar um pouco diferente, né? Enquanto o UIKit é um pouco mais imperativo, o SwiftUI é mais declarativo, né? Então a gente só precisa declarar as coisas, né? Descrever, né, as aparências, o comportamento e como vão ser as coisas. E o próprio framework ele cria, né, a interface e toma conta de atualizar a interface sozinho quando for necessário, né? Então, assim, ele simplifica demais o desenvolvimento. Vocês vão perceber que SwiftUI é muito, muito, muito mais fácil, mais simples e mais direto do que o UIKit. E ele reduz drasticamente o tamanho do código, tá? É assim, é uma forma grosseira, gigantesca mesmo. E o SwiftUI ele é considerado o futuro, né, do desenvolvimento para ecossistema Apple, né? Então, assim, vocês já podem ver que é, a gente consegue programar para smartwatch, né, para o Apple Watch em SwiftUI e os widgets, né, do iPhone são cada vez mais feitos com SwiftUI, inclusive eu acho que única e exclusivamente com SwiftUI, tá? Posso estar errado, mas é uma coisa assim, eu acho bastante que seja isso. Então, assim, não dá para ficar de fora, sabe? É o futuro. SwiftUI é o futuro e cada dia que passa os projetos estão mais migrando para SwiftUI, os projetos estão ficando mesclados, né? Eu já trabalhei em projetos que eram UIKit e que começaram a adotar SwiftUI e que depois dessa adoção, assim, ninguém mais quer mexer com UIKit, né? Somente quando for estritamente necessário. Então é preciso aprender, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal, vamos começar, vamos criar aqui o nosso projetinho. O nosso primeiro projeto vai ser uma Pokédex, que eu acho que é um aplicativo que todo desenvolvedor já fez, menos eu. É, Nunca fiz, por incrível que pareça, então eu acho que assim, é uma coisa bem simples, vai ser bem legal para a gente conseguir se familiarizar um pouco mais com o SwiftUI, tá? Eu não vou usar o Core Data, não vou usar testes, né, unitários de interface, não vou usar, vai ser uma coisa bem simples, só para apresentar a linguagem para vocês. A linguagem não, né? O framework, desculpa, e aí depois a gente vai avançando, tá bom? Então a gente vai clicar em Next, imagino que vocês já saibam. Vou colocar aqui no meu desktop e vou criar. Então, pessoal, inicialmente, antes de eu começar a explicar o SwiftUI em si, né, e como codar nisso para vocês, assim, esse curso ele está sendo preparado, né, para pessoas que já são familiarizadas com o UIKit, né? Então não é para uma pessoa que primeiro não conhece programação ou segundo não conhece desenvolvimento iOS, né? Então assim ele vai ser totalmente guiado e usando como referência um pouco de UIKit. Então é muito necessário que você já saiba o UIKit, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, vou chamar ele de Cine Delegate, porque provavelmente vocês já estão familiarizados com um arquivo que chama CDelegate em todos os projetos de Vue Code. E eu vou colar aqui só para citar como exemplo, tá? É uma CineDelegate comum, simples, em que a gente cria uma UI View Controller, que eu chamei de alguma View Controller, a gente instancia ela, né? E a gente inicia o aplicativo por ela, tá? Então eu estou criando isso aqui por quê? Para explicar para vocês como que essa inicialização acontece no SwiftUI, tá? Então a gente vai ter sempre um arquivo que chama o nome do seu projeto mais app. E é por ele que o projeto é iniciado, sempre, tá bom? Ele vai ter essa estrutura aqui, ele vai ter um var body, que é do tipo SomeScene, e ele retorna um window group com a nossa view inicial dentro, tá bom? Isso aqui no início a gente vai ter uma tendência, a gente tem, né, por sei lá, natureza, assim, uma tendência muito grande a achar que isso é como se fosse uma UI View Controller. E de certa forma é, tá? Só que ao mesmo tempo ela é bem diferente de uma View Controller. Porque uma View Controller no UIKit, eu vou usar como uma referência aqui, tá? E eu sei, assim, que não é exatamente isso, tá? Mas eu vou usar como exemplo para vocês, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. A gente pode pensar em uma UI View Controller como uma tela. E aí essa UI View Controller, dentro dessa tela, ela tem uma view,
certo? Só que no SwiftUI tudo é view. Então a gente não tem uma diferenciação assim de uma controller para uma view e etc, né? É view e pronto. Então isso aqui, por mais que pareça a nossa primeira tela, é uma view, porque tudo em SwiftUI é uma view. Tá? Então eu poderia trocar isso aqui, por exemplo, em vez de mandar para a minha Content View, que é a minha primeira tela, eu vou mandar para um text, que vai dizer Olá, mundo. E o aplicativo vai funcionar normalmente, tá bom? Vou rodar aqui para mostrar para vocês. Ó, ele funciona normalmente, tá bom? Ele está mostrando o nosso text, porque o fluxo é a partir de views, como eu falei, tá bom? Eu apaguei aqui o nosso scene delegate, porque isso não existe em SwiftUI. A gente não mexe mais com isso. Isso é coisa do passado, do UIKit. Vou voltar aqui para minha Content View. E agora vamos lá na Content View para mostrar para vocês. A Content View aqui no caso é uma view. Tudo que é uma view no SwiftUI deve conformar com o protocolo view, tá bom? E o protocolo view ele tem a necessidade de ter uma propriedade computada que é o body, que é do tipo do tipo SumView, e ele deve retornar qualquer coisa que seja que conforme com o protocolo view, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso body, cancelar aqui o preview, mostrar o preview não, né? O simulador, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem o nosso body, e aí é isso que está aparecendo aqui. A gente consegue ver, por exemplo, que tem um globe. Vou explicar isso aqui tudo para vocês mais para frente. E a gente tem embaixo um Hello World, tá bom? Além disso, a gente tem também o nosso previews, que eu acredito que muitos dos que estão assistindo a aula já devem ter visto antes. Provavelmente já fizeram, tentaram implementar, né, a preview do SwiftUI no UIKit, porque é muito bom. Então vocês já devem ter visto isso aqui antes. Então, pessoal, para a gente iniciar, eu vou apagar isso aqui, tá? E aí, depois de apagar isso aqui, a gente vai começar a ter alguns errinhos. Porque eu vou mostrar para vocês, basicamente, várias views e várias coisas para vocês irem se familiarizando devagar com o SwiftUI, tá bom? Então, eu vou começar primeiro mostrando algumas coisas básicas para vocês que a gente consegue fazer, tá? E existem dois tipos em SwiftUI de view. Assim, dois tipos não é exatamente dois tipos, são basicamente dois comportamentos, tá, que as views podem ter. A gente tem view que ela ocupa somente o espaço que ela precisa para ela aparecer. Então, isso é, por exemplo, um text, né, que seria como se fosse uma UI label. Ela vai ocupar somente o espaço necessário. E a gente tem views que crescem o máximo possível, tá bom? Então, essa view, assim, todo o espaço que ela conseguir crescer, ela vai crescer. Um exemplo disso é as colors. Então, a gente consegue colocar, por exemplo, color.red. A gente vai ver que ela vai crescer o máximo que ela conseguir crescer na nossa tela. Aí, ela vai até o máximo, a gente tem as safe áreas, né, assim como a gente tem no UIKit, mas ela basicamente vai crescer o máximo que ela conseguir. E aí a gente tem vários, né? A gente tem color orange, a gente tem green, a gente vai ter blue, a gente vai ter vários tipos de cores, tá bom? Além disso, a gente tem algumas formas. A gente tem, por exemplo, o retângulo. Isso é um retângulo preto, tá bom? A gente tem um círculo. Opa, isso, circle. E eles crescem o máximo possível. Só que aqui a gente consegue ver que, como é um círculo, né, ele não consegue crescer verticalmente mais do que ele já cresceu. A gente tem também a cápsula. Capsule. A gente tem. O que mais? A gente tem uma elipse. A gente tem várias formas, a gente tem várias cores, a gente consegue criar nossas cores, a gente consegue criar nossas formas, tá bom? Mas isso é um conteúdo para um momento futuro.